Vamos botar a mão na massa agora e criar a primeira campanha. Mas antes disso, você precisa entender alguns conceitos, principalmente relacionado ao orçamento. Na campanha, o orçamento existe a nível de conta, a nível de campanha e a nível de grupo de anúncios. Você vai entender isso na prática quando a gente for criar a campanha. Mas antes de criar, você tem que definir qual é o objetivo da campanha. Nesse caso, é trazer leads. Você tem que definir o orçamento também. A campanha, o Google ADS, ele funciona você dando à máquina um orçamento diário para ele gastar. Então, num exemplo prático, o recomendado é que você comece entre 20 a 40 reais em investir por dia no Google. Você tem também que ter a consciência de que investir no Google DS, existe um prazo, na verdade, porque a máquina, quando trocando em miúdos, digamos assim, explicando basicamente, a campanha do Google DS é como se fosse uma criança que você vai, digamos assim, vai gerar ela e ela vai aos poucos, né, com o decorrer do tempo, ela vai evoluindo. No primeiro mês de campanha, quando a gente sobe, é um mês que eu geralmente digo que é um mês de colheita de dados. Por quê? A máquina ela vai colher dados com base nas segmentações que você fizer e pesquisas que forem realizadas na internet para entender que tipo de lead ela vai é, apresentar o seu anúncio. Então, isso se chama inteligência de máquina. Com base nos dados, e por isso que chama tráfego, né? Com base no tráfego, no decorrer dos dias que a campanha estiver ativa, ele vai trazer essas informações para a sua base de dados e a sua função é você fazer os ajustes necessários para que você consiga melhorar a sua campanha. A campanha é como se fosse um carro andando em movimento e você vai ter que ajustar. Por quê? No início a gente não tem dados. Geralmente não tem dados. Exemplo, dados de público. Qual é o público qual é o seu público comprador? São pessoas de qual idade, de qual gênero, renda, não se tem essa informação. Então você vai perceber que quando a gente subir a campanha no passo a passo, a gente não vai conseguir colocar exatamente esses dados. Então, com o decorrer do tempo, o Google vai trazer esses leads, você vai identificar qual é o lead que está fechando o contrato, sobe essa informação lá para a campanha, vai afunilando, digamos assim, arrochando os parafusos, até que a campanha ela comece a se concentrar, a aparecer, né, mostrar seus anúncios para um público que provavelmente vai comprar de você. Para a gente iniciar a nossa primeira campanha, eu vou abrir aqui um painel para mostrar um passo a passo para fazer a primeira campanha. Lembrando, você vai acessar a sua plataforma do Google DS, vai fazer o login do seu Gmail. Tem uma aula especificamente que fala sobre isso. Retome essa aula, caso não lembre, para acessar seu perfil do Google. Pois bem, lembrando que a modalidade de campanha que a gente vai criar é a modalidade de campanha de rede de pesquisa, que é aquela campanha que eu já mostrei numa aula inicial, que vai aparecer na rede de pesquisa do Google. Então, para você criar uma nova campanha, você está aqui no seu painel, pode clicar aqui em Google e vai aparecer essa opção de nova campanha. Lembrando, você tem que criar uma landing page. Eu vou
apresentar para vocês aqui o que é uma landing page, que é uma página de aterrissagem, é diferente de site. Site não converte bem no Google, até porque quando o lead entra na sua landing page, ele tem que verificar que você é o expert da área, que você atende o serviço dele, e um botão do WhatsApp que é para já ele diretamente conversar com você. O site tem alguns ícones como sobre nós, fala sobre a história, enfim, o lead quando chega na página ele se distrai e por vezes não vai clicar no botão do WhatsApp. Então, essa é a diferença de página de vendas, que é a landing page, e o site. A página da landing page é uma página de vendas, ela é focada justamente para o lead não se distrair, verificar que você é especialista, saber que você atende o serviço e falar com ele. Então, o primeiro passo para criar a campanha, você vem aqui em nova campanha. Aqui você vai ter que criar, colocar a sua landing page. Então, eu vou pegar uma landing page aqui, a exemplo, pegar uma landing page a exemplo da minha. Pegar uma aqui, colocar no, nessa URL. Você vai colocar o seu site. Aqui é o objetivo da campanha. O objetivo da campanha, você clica em Leads. Em seguida, aqui embaixo, seleciona um tipo de campanha. Rede de pesquisa do Google. Selecione como você quer alcançar sua meta. Visitas ao site. O site que eu coloquei. Em seguida, ele vai perguntar: escolha suas metas de conversão de leads. Tenho várias aqui. Tem várias. Mas você vai selecionar o objetivo de mostre seus anúncios para pessoas mais propensas a interagir com o conteúdo do seu site. O nome da campanha, eu geralmente adoto dessa forma: rede de pesquisa, direito imobiliário. Rede de pesquisa, direito imobiliário. Eu não costumo deixar esse ícone aqui ativado porque você deixa o Google no automático para trabalhar com você. Não é o recomendado. Então, retira esse item aqui e ativar conversões otimizadas, até porque você vai fazer essa otimização de forma manual. Clique em continuar. Lances. A métrica inicialmente você vai colocar em cliques. Por quê? E não conversões. A campanha de cliques, de maximizar cliques, ela tem por objetivo dar o comando ao Google para dizer o seguinte: Google, eu quero que você traga o máximo de cliques para o meu site, porque a gente não tem mapeado ainda, isso eu já falei no início da aula, a gente não tem mapeado o nosso público. Então, quando a gente coloca uma campanha de conversão, que seria essa aqui, a campanha de conversão nada mais é eu dizer ao Google o seguinte: Google, você vai trazer leads que provavelmente serão clientes que irão fechar contrato.
Só que a gente não sabe qual é inicial, não sabe agora que tipo de lead vai chegar na sua campanha que fechará contrato. Depois você pode mudar para essa campanha. Quando a sua campanha criar inteligência, porque ela vai ficar na memória, quando esses cliques chegarem, esses cliques, essa memória chegar, esses cliques, ela vai entender que as pessoas que clicaram, que clicaram no seu botão de conversão, ela vai saber quem foi que clicou no seu botão de conversão e vai entender quem é o lead que de fato está convertendo. Então, depois que você tiver um tempo de campanha para ela criar memória, mais ou menos uns 180 dias para isso, ou então se você tiver mais de 60 conversões, aí você pode até mudar para essa estratégia, você vai dar um comando para o Google para dizer, Google, quero que você traga essas pessoas que poderão converter, ou seja, clicar no botão do WhatsApp. Mas inicialmente você tem que adotar essa estratégia aqui de trazer cliques, maximizar cliques, porque aí você vai colher, além de, obviamente, vai lhe trazer leads qualificados, porém, você também vai colher dados. E o importante é que você colha dados para saber que tipo de lead ele está convertendo, ou seja, está clicando no seu botão do WhatsApp. Então, inicialmente, cliques. Você pode clicar em cliques. Essas outras abas aqui você não precisa clicar, é só clicar em próximo. Muito importante você retirar essa marcação aqui. Por quê? Essa marcação você vai aparecer em sites parceiros e não é permitido isso pela OAB. Portanto, cuidado, retirem, lembre-se sempre de retirar de rede de parceiro de pesquisa e rede de display, porque senão você vai aparecer nesses sites e não é recomendado fazer isso. Opções de locais. Aqui você pode, enfim, aparecer em todo o mundo, como está aqui, mas obviamente você vai inserir aqui outro local para você colocar exatamente o local que você deseja aparecer. Eu recomendo essa quantidade aqui de pouco mais de 1 milhão de pessoas na região que você vai iniciar a campanha. Isso pode ser uma cidade, pode ser um estado, enfim. Eu escolhi aqui Natal Riene, que tem basicamente, segundo as pesquisas do Google, um alcance de 1.580.000 pessoas. Em seguida, você deixa isso aqui marcado, né? Opções de local, presença ou interesse. Pessoas que estão em locais incluídos, frequentam áreas ou demonstraram interesse, você deixa marcado aqui. Idiomas. Inclua também inglês. Por que inglês? Por causa dos dispositivos. Tem dispositivos que vem idioma inglês. Então, para você não perder, até francês eu recomendo que você coloque. Porque se um dispositivo vier em inglês, então você não vai perder o lead por isso. Inglês e espanhol. Segmentos de público-alvo. Como a gente não tem dados, a gente poderia até colocar aqui uma segmentação bem específica, mas como a gente não sabe quem é o público que vai chegar, qual tipo de persona, porque aqui é o objetivo é você direcionar para uma categoria de público que provavelmente vai ser seu público comprador, mas como a gente não sabe, não tem mapeado ainda, só terá depois de fazer esse mapeamento, então você deixa aqui clicado em observação. Não restringir o alcance da sua campanha com a opção de ajustar os lances de segmentos selecionados, tá? Palavras-chave de ampla correspondência. O Google vem agora com essa informação, e eles, por padrão, estão colocando aqui, mas isso, quando a gente for colocar as palavras-chave na campanha, eles não, a gente vai deixar as palavras-chave de correspondência de frase e não correspondência ampla. Em seguida aqui tem rotação dos anúncios, esse item. Aqui você pode até deixar para o Google otimizar o anúncio que está melhor posicionado. Mais configurações, programação dos anúncios. Aqui você pode colocar em qual horário o seu anúncio vai aparecer, tá? Isso aí vai depender da sua disponibilidade de horário. Eu, particularmente, vou colocar aqui
de 8 às 18. Nas minhas campanhas, eu costumo colocar as duas, as duas campanhas que eu tenho, salvo engano, de 7 até as 10 horas da noite. Porque geralmente as pessoas pesquisam muito cedo e muito tarde do dia. Então, por isso que eu coloquei esse horário. Mas coloque horário na sua campanha que você realmente chega disponível a, a atender. Aqui você não precisa preencher, só clicar em próximo. Ó, percebam que automaticamente, e aqui é uma surpresa para vocês, né? Mas eu explico primeiro o básico para vocês entenderem e depois vem, digamos assim, a parte fácil. Ó, o próprio Google, com base na inteligência, inclusive artificial deles, ele já dá aqui prévias de palavra-chave. É nesse quesito aqui que você irá colocar a palavra-chave. Percebe que tem advogado imobiliário, advogado especialista em direito imobiliário, mas nenhum está como correspondência de frases. O meu objetivo é fazer isso aqui. Deixar, tá repetido aqui, deixar como correspondência de frase. Direito imobiliário não. Eu estou aproveitando aqui porque eu já sei mais ou menos de cabeça quais são as palavras-chave, tá? Mas retoma a aula de pesquisa de palavra-chave para você colocar a palavra-chave que na tua região, na verdade, na região que você vai subir a campanha, saber se existe volume de pesquisa, tá? Recomendo que vocês coloquem 30 palavras-chave. Já mostrei na minha plataforma, eu abri, eu tenho lá 30 palavras-chave e você deve fazer isso, senão você vai perder dinheiro. Tem várias palavras-chave aqui, eu vou botar algumas aqui para título de exemplo, mas incluam 30 palavras-chave, ok? Ó, perceba que eu coloquei aspas em todas, porque aí vai ser como correspondência de frase. Logo em seguida, eu vou criar o meu anúncio. Criar o meu anúncio. Perceba que o anúncio, né, começa aqui, ó. Aqui você coloca algum termo relacionado à área, nesse caso, advogado, imobiliário. E aqui são os títulos que a gente vai colocar. São 15. Você pode colocar até 15 títulos. Eu recomendo que você coloque todos, tá? Para ficar um anúncio completo. Além disso, as descrições. Essas descrições você coloca de forma prévia, digamos assim, o tipo de serviço que você executa. E aqui nos títulos, você tem que colocar, você tem que colocar palavras que estejam de acordo com a sua landing page e o seu, a sua segmentação. Percebam que quando eu coloco a palavra advogado imobiliário, ficou verde aqui, ó. Isso vai aumentar o meu índice de qualidade do anúncio. Aqui, tecnicamente, tem que ficar. O ideal é que fique excelente, com base no preenchimento dessas informações. Nesses títulos, o ideal também é que você trabalhe questões relacionadas a textos. Deixa eu só pegar aqui rapidamente para ajudar vocês. Títulos, na verdade, títulos com informações persuasivas, né? Com comunicação persuasiva. Um dos exemplos que você pode colocar, e aí já foi colocado aqui, é advogado imobiliário,
Você pode colocar aqui também atendimento, atendimento online em Natal, RN e região. Advogado imobiliário. Advogado, direito imobiliário. Se você tiver já um tempo de advocacia, coloca o tempo de seu tempo de experiência. Você pode colocar com mais de 10 anos de experiência. Coloca só 10 anos de experiência. Porque aqui só cabe até 30 caracteres. Então você tem que prestar atenção nessas informações para não extrapolar o limite. 10 anos de experiência. E aqui você pode até colocar também, se tiver na sua landing page, alguns serviços que você ache que converte, na verdade não converte, que é um serviço que pode gerar caixa rápido, enfim. O que você poderia colocar aqui é uso capião, regularização de imóveis, na verdade. Regularização de imóveis. Percebam que eu estou vendo aqui quais palavras-chave estão verdes, porque quanto mais você conseguir conectar essas palavras-chave no anúncio, melhor vai ficar o índice de qualidade dele. Então, ainda falta aqui a gente conectar advogado de imóvel, advogado imobiliário online, advogado especialista em direito imobiliário. Então, nesse caso aqui, vamos tentar advogado de imóvel. Já mudou aqui a qualidade, tá vendo? Advogado de imóvel. Você pode colocar assessoria jurídica due diligence. Eu não costumo colocar due diligence, porque nem todo mundo conhece esse nome. Eu coloco assessoria, assessoria, compra de imóvel, ou venda, enfim, e vice-versa. Coloca uns gatilhos também de, de vendas, como esse, atendimento imediato. Costuma dar certo. Atendimento imediato. Tem mais uma. Você tenta até ficar com um índice de qualidade de bom para médio, tá? Colocando as palavras-chave. Advocacia, advocacia imobiliária.
pode colocar mais um serviço aqui, mais um serviço bom para fazer em imobiliário é leilão de imóvel, de imóvel, leilão de imóvel, consultoria jurídica, consultoria jurídica. Vamos tentar mais uma palavra-chave para ver se fica excelente. Advogado especialista em direito imobiliário. Vamos ver aqui se a gente consegue. Advogado especi... Advogado especial... especialista. Advogado especialista imobiliário. Vamos ver se advogado especialista online. Ó, perceberam o que eu fiz? Ficou excelente. O que foi que eu fiz? Coloquei advogado especialista online, porque ainda havia esses termos aqui, advogado especialista de direito imobiliário, advogado imobiliário online, que ainda não estavam verdinhos. Daí, como já tinha outras palavras-chave, como imobiliário, aqui ó, nos ficou excelente. Advogado especialista online, você pode complicar em direito, em direito imobiliário. Um clique da solução. Essa eu peguei de outro exemplo. Um clique da solução. Mas nada disso aqui não. Especialista em direito imobiliário, caso, caso de obra, caso de obra. Vamos lá. Na descrição, aqui na descrição, o objetivo é você descrever de forma resumida cada serviço que você pode realizar. Então, nesse caso aqui, você pode até repetir a palavra-chave, mas como exemplo, advogado, advogado, imobiliário, especialista em tem regula a regulação de imóveis, urbanos e urbano e urbano e rural, assessoria jurídica para assessoria jurídica em leilão de
vender imóvel. Leilão de imóvel, compra e venda de compra e venda de imóvel. Advogado para ação judicial de despejo, integração de posse, confecção de contratos imobiliários, revisão, assessoria, contratempo, locação e outros. Aqui na descrição, eu colocar basicamente alguns serviços que você que você atua. Os site links são extensões dos anúncios. Site links, frases de destaque, tem outros recursos aqui como extensão de chamada, preços e promoções você não vai adicionar. Snippet estruturado você vai também colocar, pode colocar. Formulários de lead não recomendo colocar. E aplicativo porque não não direciona para o nosso WhatsApp. Sobre as extensões, as extensões, essas extensões, a extensão de site link é uma extensão que você pode direcionar, caso você tenha, para o perfil do Google Meu Negócio. Aqui eu também faço a gestão de perfil de Google Meu Negócio, eu tenho um perfil de Google Meu Negócio. Para você que não conhece, basicamente o Google Meu Negócio é uma certidão digital de qualquer profissional na internet. E lá tem nossas informações, como local, serviços que a gente presta. Mas além disso, tem as recomendações dos clientes, que são provas sociais. Se prova social vende por si só, recomendo, se você não tiver, faça o perfil do seu Google Meu Negócio. Que, inclusive, eu tenho uma outra mentoria que eu falo só exclusivamente desse perfil do Google Meu Negócio. Então, o site link é para você colocar justamente links de página, alguma página, links de páginas importantes do seu site. Se você tiver mais algum site relacionado a direito imobiliário, ok. Caso contrário, você tem que se utilizar de talvez do, do link do perfil do seu Google Meu Negócio para adicionar aqui. Mas basicamente, eu acredito que a gente consegue até adicionar um site link com o link do mesmo site que está no nossa campanha. Você não vai conseguir fazer um outro site link com o mesmo URL, porque ele pede aqui para adicionar uma URL. Às vezes acontece aqui o seguinte: se você tem uma landing page e aí você tem uma extensão dessa landing page, que seria justamente um outro site, mas especificamente falando sobre aquele conteúdo. Então é por isso que se adiciona o site link. Mas como tecnicamente eu já fiz isso, dá para você repetir o seu website aqui somente uma vez, então você pode pegar de novo o seu website, o website que está na campanha, tá? E aqui você vai colocar
textos curtos para justamente até chamar a atenção do seu contato. Nesse caso aqui, você pode colocar, fale com o advogado. Fale com o advogado. Perceba que vai aparecer aqui, ó. É aqui embaixo que aparece o site link. É a descrição. Você pode colocar novamente um tipo de serviço ou área de atuação. Como tá? Regularização de imóvel. Uso capião. Uso capião. Ok? Depois disso, você vai aqui embaixo e clica em criar. Todos esses aqui são extensões, são braços dos seus anúncios, tá? As frases de destaque. As frases de destaque aqui vocês podem colocar várias, tá? Várias. Quanto maior for a sua criatividade, melhor. As frases de destaque, vou dar um exemplo aqui de algumas para vocês entenderem o que eu estou falando. As frases de destaque, o ideal é que você coloque gatilhos de vendas como é, atendimento imediato, seja atendido online, fale aqui. Vou dar um exemplo. Atendimento, atendimento imediato. Atendimento imediato. Vou aparecer aqui. Atendimento imediato. Fale agora. Consulte um advogado. Especialista. Você pode até colocar disponível agora. Disponível agora. Online. Clique em salvar e aplicar. Feito isso, você pode criar também extensão de chamada, que é um outro braço. Quando o lead clicar, vai sair aqui embaixo, ó, a extensão do seu, do seu anúncio. Vai sair a extensão do seu anúncio. Vamos colocar aqui o número, Brasil. Ó, tá vendo? Vai aparecer aqui, você clica em salvar, aplicar.
os snippets estruturados. Basicamente, você vai colocar aqui os serviços. Selecionar aqui serviços. Você pode ser bem direto aqui. Uso capião, compra e venda de imóvel, assessoria. Acho que não vai dar, mas eu vou colocar aqui contrato de imóvel, contrato de imóvel, ação, ação de despejo. Daqui você pode elencar os serviços, tá? Os seus serviços. Obviamente que é limitado até 25 caracteres, então cuidado quando for colocar aqui para não extrapolar. E aí você pode botar o quanto for necessário. Aqui é livre. Criar, salvar. Depois disso, você não precisa mais adicionar mais nada. Aqui o anúncio ele tá completo. Em seguida, vamos clicar em próximo. Aqui é o orçamento, tá? O Google geralmente recomenda, né, inicialmente um orçamento. No entanto, eu recomendo para iniciar que você coloque de 20 a 40 reais inicialmente por dia. Por quê? No primeiro mês, a campanha é para colher dados, tá? Não espere que vai chegar algum lead qualificado imediato, porque lembre-se, é uma criança que você está gerando, né? Está dando a vida agora, na verdade. Então ela vai, com base, com base no passar dos dias, ela vai começar a entender que tipo de contato está chegando na sua campanha para identificar que tipo de persona de lead está convertendo, está fechando o contrato. E a sua função é justamente verificar que tipo de lead está chegando para fazer os ajustes na sua campanha. Desse modo, como a princípio o primeiro mês é colheita de dados, ou seja, você pode sim fechar um excelente contrato nesse mês, é possível. Eu tenho campanhas aqui que eu já criei e já conseguiu fechar contrato, inclusive recuperar na verdade não, né? Então, o investimento, o retorno sobre o investimento foi excelente, mas eu recomendo que você coloque de 20 a 40 reais no máximo por dia, porque o primeiro mês é um mês de colheita de dados e de ajustes. Na verdade, você nunca para de ajustar, você começa a diminuir um pouco os ajustes, mas tecnicamente no primeiro mês é de colheita de dados, no segundo mês, depois dos ajustes e colheita de dados, começa a melhorar a campanha porque ela já pegou inteligência, e no terceiro mês, digamos que é o mês de entrega da campanha. Então, tenham paciência. Não é do dia para a noite que o milagre vai acontecer. 20 reais eu vou colocar aqui a título de exemplo, como orçamento. Hum. Aqui nós iremos passar para revisar a campanha. Nome da campanha, cliques, objetivo leads, maximizar cliques, rede de pesquisa, local natal, públicos-alvo, a gente não colocou, porque a gente não tem dados. Palavras-chave, um anúncio. Inicialmente, você cria um anúncio. Por quê? Eu vou explicar depois que a gente criar a campanha. 20 reais de orçamento, por fim, publicar. Isso aqui é um fator importante, ó. Configurar uma tag do Google. Aproveitando que ele já apresentou aqui para vocês, configuração de tag do Google nada mais é que um código que é instalado na sua landing page
pelo qual o Google ele vai justamente extrair os dados para jogar a nossa campanha para saber qual foi, se está tendo, se está tendo clique no seu botão do WhatsApp, que aí seria uma tag de conversão, ou seja, quando uma pessoa clicar no seu botão do WhatsApp, lá na campanha, você vai saber porque a tag do Google Código ele vai contabilizar e jogar essa informação para sua campanha. Em uma outra em uma outra em uma outra aula, na verdade, eu vou deixar um link, de uma aula de uma de um professor que ele explica de forma simples e objetiva como você vai instalar essa tag do Google. Você não faça campanha sem antes instalar a tag do Google na sua landing page. É super simples. Eu vou disponibilizar esse link para você instalar, para fazer a instalação da tag do Google na sua landing page. Mas basicamente, após a gente criar a campanha, percebam que você vem aqui, clica em campanhas, e ela vai ficar aqui, ó. Rede de pesquisa do Google. Como eu ainda não recarreguei, né? Não vou recarregar aqui, mas você tem que recarregar. Se tiver no seu cartão de crédito, automaticamente ele já vai começar a rodar a campanha, tá? Mas nos primeiros 7 dias, ela fica na fase de aprendizado. O que é isso? É a fase que ela vai analisar, né? Começar a aprender e verificar com base nos leads que chegarem a sua campanha e ela na semana seguinte vai começar a entregar de fato os anúncios. Então, primeira semana, semana de aprendizado e lembrando, os primeiros 30 dias, colheita de dados, segundo mês vai melhorar porque você vai ajustar e o terceiro mês é de melhor entrega. Então, paciência que o resultado chega.